Kakeibo, a arte japonesa de transformar suas finanças com simplicidade e intenção. Imagine um método de finanças que não exige aplicativos, planilhas complexas, nem consultores especializados. Um sistema que cabe em um simples caderno e ainda assim transforma completamente sua relação com o dinheiro. Esse é o Kakeibo, ou livro de contas do lar, como é conhecido no Japão. Mais do que uma técnica de orçamento, o Kakeibo é uma filosofia de vida. Criado em 1904 por Hane Motoko, a primeira jornalista do Japão, ele surgiu como uma ferramenta para ajudar donas de casa a assumirem o controle das finanças familiares em uma época em que falar sobre dinheiro ainda era um tabu. Mais de um século depois, o Kakeibo continua relevante. Não apenas como uma técnica financeira, mas como uma resposta à ansiedade moderna causada pelo consumo descontrolado, pelo endividamento silencioso e pela desconexão entre nossas escolhas e nossos objetivos de vida. Número 1. O começo. Por que o dinheiro desaparece tão rápido? O Kakeibo começa com uma pergunta simples, porém reveladora. Para onde está indo o meu dinheiro? Não é uma pergunta retórica, é literal. E a resposta não vem do extrato bancário, mas do ato consciente de escrever. Quando você registra cada gasto manualmente, algo muda. Você começa a enxergar o invisível. Hábitos automáticos, compras impulsivas, padrões emocionais disfarçados de necessidade. Muitas pessoas se surpreendem com o que descobrem. Por exemplo, uma usuária do Kakeibo percebeu que gastava mais de 1.000 USD por mês em compras emocionais, snacks no mercado, pedidos de delivery durante madrugadas estressantes, itens promocionais nunca usados. Não era falta de disciplina, era falta de consciência. E o Kakeibo deu a ela isso, clareza sem julgamento. Número 2. A reflexão antes da ação. O que realmente importa para você? Ao contrário de métodos ocidentais focados apenas em economia e metas rígidas, o Kakeibo incentiva a introspecção. Antes mesmo de anotar seus gastos, você é convidado a refletir sobre 4 perguntas fundamentais. Quanto você ganha? Quanto você gostaria de economizar? Quanto está gastando? Como pode melhorar? Essas perguntas simples funcionam como um espelho. Elas alinham suas finanças aos seus valores. O objetivo não é guardar dinheiro por guardar, mas economizar com propósito. Seja uma viagem, um fundo de emergência, a quitação de dívidas ou a liberdade de mudar de vida. Um exemplo prático, se você deseja economizar 6.000 USD por ano para fazer um intercâmbio, você precisa guardar 500 USD por mês. Quando esse número está escrito e visível, ele se torna mais real do que o impulso de comprar mais um acessório ou fazer mais um pedido online. Número 3. A estrutura do método. As 4 categorias-chave. O Kakeibo divide todos os seus gastos em 4 categorias fundamentais. Necessidades. Despesas fixas e essenciais como moradia, alimentação básica, transporte. Desejos. Itens não essenciais como refeições fora, moda, entretenimento. Cultura. Investimentos pessoais como livros, cursos, museus, experiências que enriquecem o ser. Imprevistos. Despesas inesperadas como emergências médicas, reparos e multas. Essa organização não é aleatória. Ela ajuda você a reconhecer desejos disfarçados de necessidade ou perceber que aquilo que é imprevisto acontece com frequência e pode ser planejado com antecedência. Além disso, as categorias são personalizadas. O que é cultura para um pode ser desejo para outro, e o método respeita isso. O Kakeibo não impõe julgamento. Ele oferece transparência para você decidir com mais intenção. Número 4. O ritual diário e a revisão mensal, criando consistência. Um dos segredos da eficácia do Kakeibo está na regularidade. O método funciona melhor quando se torna um hábito diário ou semanal. Bastam 5 minutos por dia para registrar o que você gastou, como se sentiu e em qual categoria se encaixa. No fim de cada mês, há uma etapa essencial, a revisão. Você compara seus gastos reais com seus objetivos e reflete. Quais gastos foram impulsivos? O que poderia ser evitado? Suas escolhas o aproximaram ou o afastaram de seus objetivos. Essa análise transforma o ato de anotar em autoconhecimento financeiro. Você aprende a antecipar desafios, replanejar metas e principalmente a se perdoar por deslizes sem abandonar o processo. Número 5. O Kakeibo como estilo de vida, minimalismo, foco e liberdade. O Kakeibo é profundamente alinhado com o minimalismo japonês, uma filosofia que valoriza o essencial e elimina o excesso.
Não se trata de viver com o mínimo, mas de viver com o que realmente importa. Ao aplicar o método, você naturalmente começa a se perguntar: essa compra vai trazer felicidade duradoura ou só alívio momentâneo? Estou gastando porque preciso ou porque quero evitar um sentimento? Essas microdecisões geram uma nova forma de consumir, mais intencional, mais alinhada aos seus valores e menos sujeita ao marketing, à comparação social ou ao tédio. Com o tempo, o que parecia difícil se torna leve. Você ganha espaço no orçamento, na mente e na vida. Você gasta menos tempo preocupado com dívidas e mais tempo focado em viver com presença e propósito. Número 6. A força da comunidade, responsabilidade e motivação. Embora o Kakeibo seja uma prática íntima, compartilhar sua jornada com outras pessoas pode potencializar seus resultados. Pode ser com um parceiro, um amigo ou em comunidades online. Alguns fazem check-ins mensais com seus cônjuges, outros compartilham metas em grupos no WhatsApp. Esse suporte cria responsabilidade positiva e permite celebrar vitórias, aprender com erros e crescer juntos. Número 7. As pequenas decisões que criam um futuro melhor. Um dos maiores aprendizados do Kakeibo é perceber que não são os grandes gastos que sabotam suas finanças, mas os pequenos hábitos automáticos. O café diário, o streaming esquecido, o Uber quando dava para caminhar. Cada escolha conta. E ao registrar tudo com regularidade, você desenvolve uma consciência que reprograma sua relação com o dinheiro. Você passa de reativo a proativo, de espectador a protagonista. E com o tempo surge a verdadeira liberdade, a paz de viver dentro dos seus meios, de ter clareza sobre suas prioridades e de se sentir no controle do próprio destino financeiro. Conclusão: um método humano para uma vida mais leve. O Kakeibo não é uma moda passageira. É um convite duradouro para olhar o dinheiro de um jeito mais humano, mais reflexivo e mais sábio. Você não precisa ser perfeito, só precisa ser honesto. Não precisa acertar sempre, só precisa persistir com intenção. Porque no final, o que o Kakeibo oferece não é apenas controle financeiro. É clareza emocional, equilíbrio mental e liberdade para viver uma vida que realmente vale a pena. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal.